Ela é uma grande terapeuta, me atende também, então super indico também a Fátima. Bem-vinda, Fátima. Que Deus abençoe sua vida aqui com a gente. E a gente vai dividindo os conhecimentos, né? Ó, hoje eu vou aprender um pouco com a Indianara, isso é bênção. Deus abençoe sua vida. Amém. Então, né, hoje o tema é sobre relacionamento saudável, né? A gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento saudável, que hoje muitas mulheres querem ter um relacionamento saudável, porém a maioria, ou a grande maioria mesmo, não foram ensinadas sobre o que é intimidade saudável dentro dos princípios de Deus, né? E eu queria deixar uma pergunta aqui, o pessoal que está na live do Facebook, ou vocês que estão aqui no Meeting, se quiserem responder no chat, ou responda para si mesma, né? Você se sente mais do que é amada? Você sente que ama mais do que é amada? É uma pergunta que às vezes a gente se faz. Será que eu estou amando muito, mas eu não sou tão amada assim? Ou que você tem medo de se entregar a esse amor, a uma amizade, de repente, a um relacionamento ali, por medo de ser ferida? Que é uma pergunta também aí que fica bem, que nos faz mexer, remoer coisas lá dentro de nós, né? Porque o relacionamento saudável, ele não começa no outro, né? A gente precisa entender isso, que ele começa na cura da nossa estrutura emocional. Então, é isso que a gente precisa estar embasado, que o relacionamento saudável, ele só vai ser saudável quando eu estiver curado, né? Seja num relacionamento, no matrimônio, seja com filhos, seja no trabalho, com colegas de trabalho, num geral. Eu preciso estar curada para que eu possa ter relacionamento saudável na minha vida, né? Jogando num contexto geral aí. Então, hoje a gente vai trazer algo assim, voltado a esse tipo de relacionamento. Caso vocês tenham perguntas, vocês podem ir colocando ali. Caso vocês aqui do Meeting forem fazer pergunta, pode interromper falando só um momento, alguma coisa assim, que daí a gente para e escuta vocês, tá? Então, aqui eu quero deixar aqui o que não é um relacionamento saudável, o que não é saudável. Então, que a gente confunde, né? Muitas pessoas confundem intensidade com ou controle com cuidado. Ciúmes, zelo. Ah, ele tem ciúme, ou eu tenho ciúme, então acha que é um zelo. Dependência emocional com conexão, né? E isso não é saudável. Ciúmes não é saudável, controle não é saudável, essa intensidade que às vezes a gente demonstra no relacionamento não é saudável. Já vi muitas pessoas que têm ciúmes de amizades, né? Ah, se você for amiga dela, não vai ser mais minha amiga. Ou no relacionamento do casal, ah, se você falar com fulano, né, gera um conflito ali no matrimônio. Então, tudo isso, ele não é saudável. Não fica saudável nem para o homem e nem para a mulher, né? E eu quero falar sobre 3 sinais de relacionamento adoecido, para deixar isso bem frisado aqui para nós, para que a gente consiga olhar para um todo nosso, na nossa vida, e a gente consiga entender isso não só dentro de um casamento, mas dentro da gente como mãe, como amiga, como esposa, sabe aquela necessidade excessiva de validação? Isso é algo que está adoecido dentro de nós. Ou um medo constante de abandono, que talvez a gente faça muitas coisas, se permita que os outros façam muitas coisas conosco por medo de abandono. Então, isso também é um sinal bem crítico ali para que a gente consiga estar reavaliando dentro de nós, porque às vezes a gente está tão automático, está tão acostumado a viver assim com o medo do abandono no relacionamento, seja da amizade, seja da mãe, seja aquele relacionamento excessivo, narcisista, que às vezes existe dentro dos lares hoje, e a gente acaba permitindo muita coisa, né? A gente acaba permitindo ser maltratada, acaba permitindo que nos maltratem, que nos machuquem mais ainda,
para que a gente não seja abandonada. E isso é um erro nosso, porque a gente precisa olhar para dentro de nós e ver que a gente precisa ser curada. A gente curada, olha, meninas, se no momento que vocês decidirem ser curadas de tantas coisas que nós carregamos dentro de nós, a nossa vida vai mudar completamente. Os nossos relacionamentos, a nossa volta, tudo que envolve nós vai mudar. E com isso também acaba adoecendo que a gente perde a nossa identidade, porque a gente tem medo. A gente simplesmente, para ser aceito, a gente fica com medo. Está ficando claro para vocês essa parte? Alguma dúvida até aqui para vocês aqui do meeting? Tudo certinho? Então eu vou continuar. Deus, ele não criou o amor para gerar prisão, né? Mas sim para gerar crescimento. Então pensa, intimidade não é apenas físico, não é só contato físico, é espiritual, é emocional, é mental. Então as três coisas estão envolvidas, né? Corpo, alma e espírito, espiritual, emocional e mental. Então a gente precisa entender que o nosso Pai, o Deus, ele não criou o amor para gerar prisão. Então, se você está vivendo numa prisão, seja de prisão matrimonial, seja de uma prisão de amizade, no trabalho, está errado. A gente precisa tomar uma posição para que isso venha a mudar. Eu coloquei aqui o que é uma intimidade saudável, né, para que a gente venha estar abordando isso na nossa vida, para que a gente venha se olhar e venha entender isso e aplicar. Que eu acho que o mais importante é a gente identificar e aplicar algo para tratar aquilo. A verdade, sem máscara, sem manipulação. Relacionamento frágil são construídos sobre personagens. E nós precisamos ser autênticos, ser nós mesmos, ser nós mulheres. Nós nascemos com uma personalidade, só que ao longo do passar aí dos anos da nossa vida, a gente vai se moldando, muitas vezes se moldando para caber no mundo de outras pessoas. E isso não é o correto. Outra questão seria a segurança emocional. Às vezes pode ser que você tenha medo por punição emocional. Por exemplo, eu não vou fazer isso, ou eu não posso me comportar assim, porque senão, vou citar aqui um exemplo do esposo que fica mais fácil, a mulher. Eu não vou colocar, digamos, uma roupa que eu me sinta bem, que eu me sinta bonita, que eu me sinta mulher, porque senão meu esposo vai me punir de alguma maneira emocionalmente. Então, para mim ter aquela segurança emocional ali, eu vou me abdicar de várias coisas, né? E limites. Limite não é rejeição, gente. Limite é maturidade. Então a gente precisa entender, se conhecer, se autoconhecer, para que a gente venha realmente colocar limite nessas coisas. E princípios bíblicos, né? Falar sobre a Bíblia, sobre colocar isso para nós dentro da palavra de Deus, é muito forte, porque o Senhor, ele amou a gente de uma certa maneira que não tem nem palavra para explicar esse amor tão grande, que o que eu consigo pensar aqui nesse momento seria assim, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, certo? Então, assim, eu não preciso caber no mundo de ninguém para ser aceito. Eu preciso ser eu mesmo. E eu preciso colocar isso em evidência para que as pessoas venham entender que eu sou assim e que eu não preciso fazer aquilo que me aflige, que me machuca, para caber no mundo dele, porque todos somos diferentes, né? Só que juntos formamos algo maravilhoso. No caso do casal, formamos um só, que juntos vão estar formando algo aí maravilhoso com o Senhor. Então, a intimidade saudável, ela é uma explosão sem filtro, né? É o acesso conquistado pelo caráter ali de Deus mesmo nas nossas vidas. Até aqui, alguma pergunta? Alguma pergunta, irmã Cleonice? Tá tudo certo? Estão conseguindo me ouvir bem? Certo. Então, a gente vai dar continuidade aqui. É uma questão, assim, que eu gostaria de colocar aqui.
por que que muitas mulheres não conseguem viver esse relacionamento saudável, né? Essa liberdade no relacionamento. Sobre um olhar terapêutico, eu vou colocar aqui hoje. Ferida da rejeição, ferida do abandono e a ferida da traição. Então, assim, muitas vezes lá na nossa infância, esse comportamento que a gente traz hoje adulto é algo que está lá atrás, né? Então, pode ser uma ferida de rejeição que você teve lá atrás, uma ferida do abandono, pode ser uma traição que você sofreu e você não consegue ter algo saudável ali devido a isso, porque você está machucado. Se a gente for olhar dentro de nós, todos os comportamentos que a gente apresenta é devido a isso. A essas feridas que ainda necessitam de tratamento, né? Por exemplo, um exemplo. Quem foi traído? Uma pessoa que foi traída, tanto homem quanto mulher, na amizade, seja no relacionamento conjugal, seja no namoro, seja um amigo que te traiu, enfim, traição. O que que ela tende? Ela tende a controlar mais, ela tende a testar, a pessoa tende a ter aquela desconfiança que não tem fim, ela cria muito mecanismo de defesa, né? Ela acaba se tornando, ela acaba criando ali digamos que ela é uma flor, né? Uma, uma árvore ali, e ela acaba colocando muitas coisas para que as pessoas não consigam acessá-la. E com essas coisas, esses arames farpados, digamos que ela acaba colocando sobre si, além de machucar ela, machuca também as outras pessoas. Então, esse mecanismo de defesa, quando ele vem de feridas desse tipo de ferida, ele tende a machucar outras pessoas. Então, assim, quem não cura a dor transforma todo o relacionamento em um campo de batalha e acaba gerando um caos, seja dentro de um casamento, seja dentro de amizade, seja dentro da amizade, dentro de uma empresa, acaba gerando um campo de batalha onde você vive sempre brigando, sempre em briga, sempre tendo um conflito ali para ser tratado, né? E hoje, o que a gente coloca assim para que a gente possa trabalhar isso, né? Um relacionamento saudável na prática, para que a gente venha tentar a colocar isso de uma forma na nossa vida, a praticar, né? Trabalhe a sua identidade antes de exigir reciprocidade. Então, a gente precisa trabalhar quem sou eu, quem é você, quem é você, mulher. Você já conseguiu você responder essa pergunta para você mesma? Quem é você? É uma pergunta bem difícil. Tive muita dificuldade já no decorrer dos alguns anos anteriores para responder essa pergunta. Mas a gente precisa ter a nossa identidade antes de exigir qualquer coisa de alguém. O que que eu, Indianara, gosto? O que que eu me permito? Sabe? Qual que é a minha identidade em Cristo? Eu preciso saber disso. É um documento tão importante quanto o teu RG. Teu RG tem a tua identidade, tem teu nome, tem da onde você é, tem que data você nasceu, tem tudo. E a sua identidade emocional, espiritual, ela tem que conter isso. Você tem que saber esses detalhes da sua identidade. Então, a gente vai aprender a se comunicar sem acusar, certo? Como que a gente não se acusa? Como que eu falo alguma coisa sem ficar acusando o meu próximo? Eu preciso aprender a dialogar, né? Eu preciso aprender a falar, eu preciso aprender a usar o timbre da minha voz. Que se eu for falar algo, o que você estava fazendo lá? Um exemplo, né? O esposo chegou tarde, mais tarde. Nossa, chegou que horas por quê? Tom da voz. Tudo a gente precisa trabalhar, né? Observar caráter, não promessas, né? Porque o homem ele sempre falha, a mulher sempre falha em cumprir. Em geral, o que eu digo, né? E o mais importante, gente, não negocie seus valores por carência, não negocie. A gente está aqui para tratar suas feridas, né? Então a gente não pode negociar jamais os nossos valores por carência emocional, por dependência emocional de ninguém. E o relacionamento saudável, ele não é sorte, tá? Ele é maturidade, é princípio, é cura, é nutrição.
É como você cuidar do teu corpo. Se você comer muito açúcar, você sabe que lá na frente você pode ter diabetes. Ou muita gordura, você sabe que pode entrar ali na parte do colesterol. E o relacionamento é a mesma coisa. Eu tenho que saber o que, que eu vou estar colocando dentro dele, usando dentro dele, para que eu consiga ter um relacionamento bom. É uma sementinha. Todo dia eu preciso plantar algo ali, né? E a gente precisa entender que a gente não nasceu para viver de migalhas emocionais. Isso jamais. Nós nascemos para ser livre, para ter aliança, para ter honra e para ter paz. Nós, mulheres, precisamos se posicionar, não como feminista, mas se posicionar como uma verdadeira mulher, segundo o coração de Deus, né? Eu coloquei essa parte aqui para vocês escreverem num bloquinho de nota de vocês aí, o que, que eu tenho que mudar para conseguir isso. Sabe, pega lá o teu caderno, o bloco de notas no celular. Eu gosto muito do caderno físico, então eu prefiro anotar na caneta mesmo. Indianara, o que, que eu preciso colocar para mudar isso em mim, né? E o que, que eu já tenho conquistado com isso? Escreve lá, faz duas colunas. O que, que eu tenho que mudar no meu dia a dia e o que que eu apresento no relacionamento que já está adoecido, o que que eu venho praticando que está fazendo mal ao meu próximo ali. Veja qual que está pesando mais, o que que você vai preencher mais ali. Né? Você vai escolher colocar um relacionamento saudável, ou você, se aquilo for preenchido muito para o lado negativo, você precisa de muita cura, né? Muita cura emocional ali. Então, é isso que a gente precisa olhar para dentro de nós. Que não adianta eu vir aqui falar sobre relacionamento saudável se eu não te der um passo a passo. Você precisa treinar a sua mente no passo a passo. Então, vou usar a Fátima aqui para usar o nome da Fátima. Fátima, eu sou assim, eu tenho me permitido a ser machucada nessa área, eu tenho me permitido a descontroles emocionais por isso, por isso, por isso, mas Fátima, também, eu tenho mudado nessa área, eu tenho sido mais paciente, de repente, eu tenho sido mais bondosa com o meu cônjuge, nas minhas amizades. O que a gente tem feito? Isso é o mais importante para que a gente consiga treinar a nossa mente, porque tudo é um treino, não pense que depois a gente dá um passo a passo, você vai conseguir mudar tudo da noite para o dia, porque não vai. Né? Tudo vai exigir ali uma constância, uma perseverança ali para que a gente venha todo dia colocando uma sementinha, né? Todo dia plantando algo. Se ficou claro para vocês essa parte, ficou alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se tem no Facebook alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Vou tentar responder aí da melhor maneira, né? Para que a gente venha estar trazendo cura sobre essas nossas feridas, né? Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Quem ama mais, o homem ou a mulher? Quem ama mais? É uma boa pergunta. Na verdade, eu acho que o homem ele costuma demonstrar amor mais no trabalho, né? Aquele sacrifício silencioso ali. Para ele, o amar é como que eu posso dizer, é o porto seguro, é proteger, né? Resolver o problema, é garantir que o mundo lá fora não fira ninguém ali de dentro, né? Resolver problemas. Eu acho que o homem ele demonstra que ama mais nesse sentido, né? E é uma boa pergunta, irmã Clanice, porque a gente como mulher, a gente precisa estar atento a isso, né? Que o amor masculino é ação, né? Ele não diz apenas eu te amo. Tem homem que nem diz eu te amo, ele não consegue, mas nas atitudes ele vai estar
ali demonstrando, né, que ele constrói o terreno, né, que ele está construindo todo o relacionamento. E deixo uma dica aqui para vocês também, de fazer aquele teste, né, tem naquele livro, os, esqueci o nome do livro, mas é um teste de relacionamento para saber qual é o tipo de amor que você tem, né? E a mulher ela costuma demonstrar assim mais através de muita entrega emocional, né? Para ela amar é ser o alento, é toque físico, é conversa, é diálogo, né? É nutrir a alma, é observar os detalhes, é criar espaço. O amor feminino ele é uma percepção assim tão grande que às vezes o homem ele não consegue caminhar junto com a gente, né? Então a mulher ela entrega muito mais, ela transforma ali o cotidiano do casal ali em algo vivo, em algo bem significativo, né? Acho que basicamente é isso, assim, de quem ama mais. Acho que os dois amam de um jeito diferente, né? Ah, muito obrigada pela sua resposta. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta para vocês, meninas? Ah, lembrei o nome do livro. É As Cinco Linguagens do Amor. Esse livro é muito bom, falando ali para casais, né? E também para quem não é casal, porque todos nós temos uma linguagem de amor, né? Então, um exemplo aqui eu vou usar a mim. A minha linguagem do amor é atos de serviço. Então, assim, você não vai me ver falando eu te amo, eu abraçando, aquela coisa assim que é mais toque físico. Na verdade, o meu é atos de serviço. Então, de repente, eu vou estar te preparando um prato de comida, servindo um café, alguma coisa assim, desse jeito. E é muito importante que a gente consiga identificar qual que é a sua linguagem de amor. Porque hoje, na correria, às vezes a gente não vê a linguagem do amor do amigo, a gente não vê a linguagem do amor do nosso cônjuge, e é muito importante a gente saber disso. Eu tenho um exemplo aqui, a Cimeia está aqui na sala, né? A Cimeia é uma amiga minha, e a Cimeia me conhece muito bem. E ela sabe que tem dias que eu vou chegar e vou cumprimentar ela com uma paz do Senhor calorosa, um abraço, um toque físico, mas vai ter dias que eu vou falar paz do Senhor de longe. Então, assim, a gente precisa conhecer, não só se autoconhecer, mas conhecer também quem está próximo de nós ali, para que a gente consiga trazer esse relacionamento saudável. Ô, Amada, eu quero desejar bem-vindas a Glauce, né? Seja bem-vinda aqui juntamente conosco. Que Deus abençoe aqui e que você consiga caminhar junto conosco, né? Amanhã nós teremos mais uma live e que Deus abençoe a sua presença aqui conosco, a presença de todas, né? Que todas sejam muito bem-vindas. E aproveitando esse momento, eu quero fazer mais uma pergunta sobre o que é uma intimidade saudável. Eu acho que é uma pergunta assim bastante interessante e é importante a gente ter esse entendimento, esse conhecimento pelo lado terapêutico e também pelo lado dos princípios, né? Uma intimidade saudável. Deixa eu só falar aqui para o pessoal que eles não ouvem a sua pergunta, né? Então, aqui nessa live surgiu essa pergunta aqui agora, que o que é uma
uma intimidade saudável, né? Um relacionamento saudável, né, irmã? Uma intimidade saudável, né? A gente vai estar respondendo o que é uma intimidade saudável. Para vocês, assim, o que seria uma intimidade saudável? Sem falar de terapeuticamente, assim falando, mas uma intimidade ali que venha realmente ser algo ali para ser bom, né? É uma pergunta que fica também como reflexão aí para nós, né? Então, para mim, assim, no meu ver, no meu sentido terapêutico, assim, eu vejo que uma intimidade saudável é aquela que ela vem com um diálogo, né? É você saber ouvir. Eu acho que o principal de tudo ali é você ouvir. Então, se eu ouço, se eu estou atenta, se eu estou ouvindo, eu vou conseguir identificar o meu próximo ali está precisando, né? E se eu estou ouvindo, eu vou conseguir falar. Então, eu vou falar de acordo com o que eu estou ouvindo. Então, eu acho que para ter um relacionamento saudável, a base é o ouvido, né? E às vezes a gente está ali no celular, um exemplo. A gente está ali no celular, às vezes o cônjuge está falando, o amigo está falando, aham, aham, a gente está ali respondendo, aham, 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 só que você não sabe o que ele falou. Depois você nem lembra. Daí o outro dia vai chegar lá, lembra que eu te falei? Não, você não me falou isso, mas foi falado. Então eu acho que a base do relacionamento saudável, de uma intimidade saudável, é você ouvir. Você ouvir e você conseguir falar ali de uma forma moderada, de uma forma que eu consiga pensar primeiro antes de responder. Não responder já tudo assim de maneira impulsiva, né? A Flaviane falou ali que às vezes faz isso sem perceber, né? Então, assim, gente, algo que eu tenho tratado bastante nos meus atendimentos é o seguinte: casados, né? Que a minha ênfase é em casal. Então, assim, vai chegar um momento do dia que eu vou precisar me desligar como mãe, certo? Vai chegar um momento ali do dia que eu não sou mais Indianara mãe, mas eu sou Indianara esposa. Então, eu vou ter que ter um ouvido diferente e ter um diálogo diferente. Mas vai ter um momento do dia também que eu preciso me ouvir, quais que são as minhas necessidades. E a gente precisa saber trocar esses papéis. Que a mulher ela tem que ter 3 pilares dentro dela. A mulher ela precisa ser a mãe, a esposa e ela mesma. Não que ela não vai ser ela mesma nos dois, mas ela precisa trocar esses papéis para que, quando ela for ela mesma, ela consiga se ouvir, ela consiga se tratar, ela consiga ver o seu emocional. Poxa, eu estou precisando descansar. Poxa, eu estou precisando cuidar do meu cabelo. Olha, acabei engordando, né? Preciso cuidar da alimentação. Então, assim, a gente precisa cuidar disso. Exatamente, Simeia. A mulher esposa, ela vem antes dos filhos, né? Então, você, como esposa, primordial ali antes dos filhos, né? Então, é você, seu esposo, daí seus filhos. Prioridade sempre você e seu esposo, depois seus filhos. Isso fica um lar estruturado, um lar ali que tem o pilar verdadeiro mesmo, que não é só um pilar, que às vezes tem muitos lares que só um pilar, ou é só a mulher ou é só o homem, e não é para ser assim, é para ser 2 pilares de sustentação para sustentar a casa toda, né? Então isso é bem importante. Então, para quem é muito do visual, coloca lá na tua agenda assim, das 8 às 5 eu sou mãe, digamos que você não trabalhe fora, né? Das 5 em diante, eu não sou sua mãe, mas eu preciso vestir a esposa como principal, né? E nesse meio tempo eu preciso cuidar de mim, né? Então é bem importante isso, essa troca de papéis ali, que às vezes a gente fica tão no automático, tão... Acontecia muito comigo antes, algo que, por exemplo, assim, eu estou repreendendo meu filho e daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou falando no mesmo tom com meu esposo. Aconteceu muito comigo isso já. E isso não é o correto, né? A gente precisa ter um tom de voz para cada coisa. Então, até nisso, a mulher sábia precisa vigiar, né? Até no seu tom de voz.
É realmente difícil ser mulher. A mulher, ela precisa estar atenta a tudo, né? E uma das perguntas, assim, que eu sempre ouço nos meus atendimentos é assim: por que que é eu que tenho que fazer isso? Por que que é só eu que tenho que fazer isso? Porque, assim, a mulher, ela tem uma sensibilidade maior dada por Deus, né? Então, sempre vai partir de nós esse conserto do altar. Então, eu acho muito importante que você, mulher, você saiba que a sensibilidade para ver o que está de brecha aberta, ver o que está quebrado, ver o que está errado, sempre vai vir de você. Então, esteja pronta para sempre ser a pessoa que vai iniciar, consertar aquele conflito. Isso é muito importante a gente ter em mente isso. Não ficar esperando que ele faça algo, né? Ô, Indianara, surgiu uma pergunta aqui que eu acho que ela é bem eficaz, bem importante para nós, como cristãs, né? Eu acredito que a maioria que está aqui é cristã. E também eu gostaria que você falasse para as mulheres cristãs e também para as não, que não são cristãs como nós, evangélicas, porque todo mundo acredita em um Deus, né? Então, eu gostaria que você falasse a respeito dos princípios, né? Quais são os princípios que nós devemos seguir dentro de um relacionamento, falando acerca do relacionamento físico, né? Íntimo ali do casal. Com bastante cuidado também na sua resposta, por conta da plataforma, para ela não nos derrubar, tá bom? Você diz assim na parte da sexualidade? Isso, na parte da sexualidade. Tá. Vamos ver se eu vou responder assim conforme eu entendi a tua pergunta, tá? Essa parte da sexualidade do casal. A gente sempre tem que ter em mente que é uma via de mão dupla, né? Que eu dou, mas eu também recebo. Eu não posso só dar, porque se eu só dar aquele amor, aquele carinho, talvez um carinho que a pessoa goste mais, eu vou ficar em falta comigo. E eu preciso me amar e me cuidar. Então, assim, nessa parte íntima, é muito legal o casal conversar. Ele conversar e falar, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E você, mulher, você também tem que se mostrar o que você gosta, o que você não gosta, o que te incomoda. Então, assim, a parte da sexualidade do casal, ela tem que ser um diálogo muito aberto entre os dois. É algo que vai fechar, assim, como uma chave e uma fechadura, sabe? É algo que vai casar tão bem ali. Se ele me conhecer e se eu conhecer ele, vai tudo dar certo. Não vou dizer que para o homem vou colocar mais de 50%. Acho que eu posso colocar mais devido ao que a gente já ouve no dia a dia aí. Para o homem, essa parte eu acredito que seja mais 50%. Então, uma sexualidade bem conversada, bem dialogada e bem nutrida, com certeza você vai ter, assim, um casamento de via de mão dupla ali, não só cristão, mas, no geral, ali, muito bem resolvido. E hoje é um dos maiores conflitos, né, a sexualidade dentro do casal, né? Não só um casal cristão, como um casal não cristão, né? Isso vale para todos. Todo mundo vai ter que falar em algum momento sobre sexualidade. Então, acho que um diálogo bem aberto nessa parte aí entre o casal já resolve muito conflito. Tá, e dentro dos princípios bíblicos, o que você traz para nós? Sexualidade dentro dos princípios bíblicos. Só um pouquinho, Cleonice. Gente, desculpa que meu filho está chamando, tá? Sexualidade dentro dos princípios bíblicos, assim, é algo que ele fica um pouco mais cuidadoso, né? A gente precisa cuidar ali do templo, do nosso templo como corpo, como templo do Espírito Santo, nosso corpo como templo, né? Então, a gente precisa realmente ali conversar também sobre isso, porque há muita coisa que dentro da palavra de Deus não seria o correto, né?
não seria lícito para nós. Então, a gente precisa se resguardar de muita coisa. Então, falando no padrão bíblico, tá? Práticas cristãs dentro da sexualidade é algo assim que a gente precisa conversar, que a gente precisa, às vezes, também quebrar muitos tabus que tem por aí, muitas crenças, muitas coisas erradas que nos ensinaram, que ou que podia ou que não podia. Então, assim, a sexualidade cristã, eu vejo ela como ela tem que ter um cuidado maior, um olhar diferenciado ali, para que a gente venha, sim, ter um casamento com a sexualidade abençoada, mas que também a gente não venha ferir, né, ali os padrões bíblicos ali certinho. Não sei se ficou claro. Ficou sim, muito obrigada. Alguma pergunta, meninas? Se tiver, Eu vou fazer mais uma pergunta. Tem mulheres que ela tem, às vezes ela se doa muito, né, no relacionamento por conta de medo, às vezes, de ser punida. Sabe aquela mulher que às vezes ela convive com um esposo meio com traços narcisistas, é meio que controlador, e às vezes ele começa a exigir muito dela, e às vezes ela acaba se sentindo, fazendo o que ele quer, da forma como ele quer, com medo de ser punida. Qual a orientação que você nos traz hoje sobre isso? então, eu até comentei ali antes que isso vai muito do nosso autoconhecimento, né? E não ter dependência emocional, porque esse comportamento, ele vai gerar dependência, ele vem da dependência emocional. Então, eu aceitar tudo, eu estou dependente tanto daquela pessoa que eu não consigo fazer fazer diferente do que ela está pedindo por medo. Então, essa dependência emocional, nós só vamos curar a hora que a gente entregar tudo mesmo para o Senhor. Sabe, é falar abertamente ali, é entender você como mulher, entender você olhar para dentro de si, ver aonde que você está ferido e por que que você aceita tudo isso. Porque vai ter uma ferida ali dentro, vai ter um gatilho ali, que pode ser uma rejeição, um abandono, enfim, alguma coisa ocorreu para que você hoje aceite migalhas, vou colocar assim. Porque um relacionamento desse porte, ele vai só gerar sofrimento. Ela vai, a mulher que está vivendo um relacionamento assim, vai chegar um momento que ela vai sofrer agressão física e ela vai continuar com aquilo por medo de não ter ninguém, por medo de ficar sozinha. E para que isso não aconteça, a gente precisa se conhecer como mulher. É a nossa identidade como mulher, nossa identidade em Cristo, nossa identidade como pessoa. Quem sou eu? Né, o que ocorreu comigo que eu estou aceitando isso? Então, esse autoconhecimento eu acho que já vem fechando bastante brecha dessa parte no relacionamento. E não só matrimonial dentro do casal, mas às vezes a gente se submete a um emprego, a chefes que são assim, narcisistas, que querem nos controlar, que querem fazer o que não é certo, né? Amizades controladoras, de medo de perder, a gente acaba se submetendo, mas porque a gente não se conhece. Quando a gente começar a curar, fechar as brechas dentro de nós, eu acho que isso começa a caminhar. Tá certo. E para encerrar, o que que você traz para nós hoje de recapitulando, né, tudo que foi dito e também uma frase, né, de encerramento para nós hoje? Uma frase de encerramento. Mulher, você pode muita coisa quando você se ama, quando você se conhece. Eu acho que uma frase que seria: mulher, se conheça mais. Se dedique a um tempo maior, não só às coisas da casa, do esposo, dos filhos, do trabalho, do dia a dia, mas se dedique um pouco mais a você. Né? Então, e recapitulando ali o que a gente falou, esse autoconhecimento eu acho que fecha bem,
partir do momento que a gente se autoconhece, que a gente vê, identifica as nossas feridas, a gente consegue trazer cura sobre isso. E com isso, todos ao nosso redor, ele vem ali sendo beneficiado, né? Pode falar, Flaviane. Pode fazer sua pergunta. Abre o microfone e faça a sua pergunta. Se quiser abrir, pode abrir o microfone. É melhor. Enquanto a Flaviane faz ali a pergunta dela, não sei se ela está digitando, mas vamos aguardar um pouquinho. Mas é isso, meninas, assim, essa parte do relacionamento, a gente não consegue identificar tudo isso sozinha, né? Por isso que é legal você ter um apoio, né? Não sei se a Flaviane fez a pergunta, deixa eu olhar aqui certinho. Você consegue ver, Cleonice, a pergunta? Ela disse que está perto das crianças, então não dá para ela fazer a pergunta. Ah, mas pode escrever então, Flaviane. Escreve a pergunta aqui, enquanto isso eu vou falando. Pode digitar. Então, a gente precisa desse controle, porque hoje a gente vê muitas mulheres machucadas, emocionalmente feridas, por achar que consegue resolver tudo sozinha. Mas, às vezes, chega um momento ali da nossa vida que a gente precisa de um auxílio terapêutico, de um aconselhamento, de buscar ajuda mesmo. Sendo ela espiritual, um terapeuta, um psicólogo. Então, assim, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, para que a gente consiga tá mantendo tudo isso em pé, sabe? Nossa vida como esposa, como mãe, como trabalhadora, enfim, no geral. Então, não ache que terapia, psicólogo é só para rico, é só para isso, para aquilo. Eu não sei qual é a crença limitante que você tem na tua cabeça quanto a isso, mas terapia é para todos. Todos nós precisamos de terapia. Todos nós precisamos de cuidado mental, né? Então, isso é muito importante a gente chegar no momento ali que a gente realmente procure uma ajuda. Às vezes está tão nítido, está tão claro, mas a gente não consegue se dar conta porque a gente está mergulhado no problema. E uma pessoa lá de fora, ela consegue nos trazer um norte. Então, às vezes, é um posicionamento que nos falta para que a gente consiga resolver as coisas. É isso aí. Então, amada, Flaviane, não entendi a tua pergunta que ela colocou ali na relação com o esposo, né? Como ela, assim? ela saiu, Ela saiu? saiu. Que eu não entendi o que ela quis dizer. Uhum. Alguém mais tem alguma pergunta? Aproveitem a fazer, que nós já estamos caminhando para o encerramento. Agradeço a presença de cada uma de vocês que estão aqui, que Deus abençoe. Amanhã nós teremos mais um momento aqui, mais um aprendizado, mais uma orientação. E eu gostaria que você, mulher, percebesse qual é a ferida que está aí atrapalhando, né, o seu viver, o seu relacionamento, né, como que você está se comportando, como que você está recebendo as direções aí do seu esposo, como que você está se posicionando, a sua autoestima, o seu autoconhecimento, qual é o grau, né, do seu autoconhecimento, o que você conhece sobre você, a sua identidade como mulher, né, como um ser que merece todo cuidado, todo zelo, todo amor. Então, que você reflita sobre isso e na mentoria nós teremos aí um conhecimento, um estudo mais aprofundado, né? Se vocês vierem caminhar conosco, vocês poderão aí ter um conhecimento muito mais profundo. E nós desejamos a vocês que vocês tenham
ficarem com a mente aberta com o conhecimento que foi passado hoje, as orientações, e que vocês sejam abençoadas, tá bom? Indianara, qual é a sua palavra hoje para um encerramento? Eu queria agradecer a todas as meninas que participaram aqui, né? Eu quero deixar aqui no convite, né, para que vocês venham fazer parte da nossa mentoria. Nossa mentoria está para acontecer aí no meio do mês que vem, né? Então, a gente está com bastante expectativa, porque a gente vai abordar tantos temas de grande importância nessa mentoria, que vai ser um divisor de água na sua vida. Então, manda no particular depois, chama eu, a Cleonice, a gente está conversando sobre a mentoria, passando os temas para vocês. Vai ser um divisor de água, vai ser 5 meses numa mentoria aí com profundidade em todas as áreas da sua vida, todas, seja espiritual, física, até o modo de vestir, de você se portar, a gente vai abordar tudo mesmo, vai fechar o repolho certinho ali para tudo que você precisa para dar uma alavancada na sua vida como mulher, como esposa, como funcionária, enfim, vai ser algo assim que vai ser surpreendente mesmo, e eu acredito que cada tema abordado, esse que a gente abordou aqui, a gente está falando de relacionamento, mas a gente vai englobar o relacionamento específico ali dentro do casamento, no trabalho, você, mulher, sabe, o relacionamento no geral ali, a gente vai abordar todos os temas, tem vários professores, então vai ser uma mentoria muito legal. E eu deixo aqui a minha participação falando para você, mulher, hoje, que a gente precisa se autoconhecer, né? A partir do momento que eu faço uma pergunta para você assim, quem é você, mulher? E você demora para me responder, você não tem essa resposta na ponta da língua, quer dizer que você precisa se estudar, que você precisa se conhecer e se amar. Então, para hoje, fica aí a pergunta para você: o quanto eu me amo, o quanto eu me valorizo, o quanto que eu estou recebendo com esse valor por nós. Nós precisamos nos amar primeiro, nós precisamos nos cuidar primeiro, para que as coisas à nossa volta comecem a fluir. Né? Então, é isso, irmã Cleonice. Agradeço a todas as meninas que estão aqui, que Deus abençoe a vida de cada uma, né? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né, de passar um pouquinho para vocês do que a gente sabe, e qualquer dúvida, depois você pode mandar no grupo, a gente pode conversar, enfim, estou aqui para ajudar vocês. Amém. E eu deixo para vocês também, amadas, uma frase: a mulher posicionada, ela impacta gerações. E o Senhor, nosso Deus, ele está procurando mulheres que se posicionem, que ela tome o lugar dela, a qual já foi determinado desde da eternidade. Então, o Senhor te escolheu desde a eternidade. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. E para isso nós precisamos nos posicionar. Temos as nossas dificuldades, temos as adversidades, mas precisamos nos posicionar, porque a mulher posicionada, ela impacta gerações. E nós temos visto aí muitas mulheres impactando essa geração de agora, e nós estamos aqui também para podermos fazer esse uso, né, de impactar outras gerações. E eu agradeço aí a Indianara, que será a mentora, que estará ali falando sobre a parte da sexologia, né, no relacionamento, e eu agradeço, né, por ela ter participado aqui conosco e trazido todo esse conteúdo, e agradeço cada uma de vocês que se fizeram presentes e que nos ouviu até agora. Tá bom, minhas queridas? Um abraço acolhedor e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Flaviane, depois você me manda do particular a tua dúvida e eu te respondo, tá bom? Deus abençoe vocês. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.